Uma coisa que Pedro tinha era clareza acerca da economia de Deus. O que é a economia de Deus? Quando nós falamos a economia de Deus, a economia de Deus é o plano de Deus por ter criado o homem e aonde Deus e o que Deus quer com o homem para executar a sua vontade e aonde o homem precisa chegar. Então a economia de Deus é a vontade de Deus sendo realizada nessa terra. E a vontade de Deus nessa terra é que Ele possa salvar o homem possa viver a sua vida cristã na igreja, edificar a igreja, fazer a sua vontade e estabelecer o seu reino nessa terra. Pedro tinha clareza disso. Tanto que quando nós lemos 1 e 2 Pedro, nós vemos principalmente a graça que Ele traz para nós por sermos salvos por meio do Evangelho, da salvação pela fé, por crer em Jesus. E também nós vemos aqui Pedro nos mostrando que é pela vida de Deus, pela comunhão da vida, por sermos pedras vivas, que nós podemos viver por meio da tua palavra, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, e isso nos traz uma comunhão e nos traz crescimento. Pedro nos mostra as suas lições que ele teve aqui, enquanto ele teve um viver com o Senhor na terra. Ele aqui não coloca algo que destoa do verdadeiro evangelho de Deus que nós estamos desfrutando, por exemplo, agora na carta que Paulo escreveu para Gálatas. Uma coisa complementa a outra. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles foram contemporâneos. O apóstolo Pedro, ele seguiu o seu ministério para suprir os judeus que foram dispersos naquela perseguição de Estevão. Os judeus se dispersaram e o seu coração era que as palavras ministradas pelos apóstolos, aquele início tão saudável de Atos 2, que nós vemos ali Atos 2, 42, 43, 44, que a igreja em Jerusalém, ela perseverava nos ensinamentos dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, num coração desprendido a essa terra, ao ponto de ofertarem tudo o que tinham aos pés dos apóstolos, Então, ali aquele início tão saudável por meio de Pedro, João e Tiago, os três apóstolos ali mais próximos de Jesus, aquilo ali foi marcante para ele e mostrou para Pedro que aquilo ali era o caminho a ser seguido. Só que no decorrer da história ali em Atos, nós temos aí Estevão, a perseguição de Estevão, Paulo persegue a igreja, Paulo se converte, e o Senhor ali no capítulo 11 de Atos, quer trazer a salvação também para os gentios. E o exemplo que nós temos ali é a casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, e a sua casa estava esperando ser salva pelo Senhor. E aí o apóstolo Pedro tem aquela visão, do lenço, mesmo ele não matando e comendo, mesmo assim o Senhor o levou para a casa de Cornélio. E o fato de ter levado para a casa de Cornélio, Pedro caiu a ficha dele, falou: puxa, Deus quer abrir a porta de salvação para todos os gentios também. Deus quer abrir a porta de salvação para todos nós. Meus avós, eles vieram do Japão para o Brasil. Eles literalmente vieram do outro lado do planeta. Mas o Evangelho chegou a mim, porque eles vieram para o Brasil, tiveram meus pais, nascidos meus pais, e o Evangelho chegou até mim. Se os meus avós não tivessem vindo do Japão, quem sabe eu teria nascido lá no Japão, e só agora o Evangelho do Reino está chegando no Japão para mim. Graças a Deus pela Casa de Compositores do Japão. Mas irmãos, olha só, eu contei rapidamente aqui a minha história, então é muito legal eu ver que meus avós vieram para cá e o Evangelho do Reino chegou até mim. Mas porque o Senhor abriu essa porta, Ele quer salvar todo homem.